Fala, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver a provável escalação do jogo de hoje aí contra o Fortaleza. Para você que é novo aqui no canal, já seja bem-vindo aí, já se inscreve, deixa seu like. Mas sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. A partir das 9h30 da noite, vou chamar a Júlia Dotto, que está lá no Morumbis, para trazer as informações para a gente. Julinha, boa tarde. Eu apurei aqui de manhã que o Lucas Moura tinha essa expectativa, que o Lucas Moura foi relacionado. Você confirma essa informação para mim? É isso, Jô. Muito boa tarde, gente. Do mesmo jeito que o Lucas é craque em campo, você é craque das apurações, minha amiga. Sim, Lucas Moura será relacionado hoje para a alegria da torcida tricolor, depois de 10 jogos afastado por conta de um trauma no joelho, sofrido ainda na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O que não se sabe ainda é que se ele será titular ou não. Afinal de contas, mais de um mês sem jogar, o jogador ainda vai precisar recuperar ritmo de jogo, mas está treinando normalmente com os companheiros. Quem também hoje pode pintar é Ferreirinha, que na última partida contra o Náutico foi poupado por conta de um desgaste muscular. Quem é desfalque certo no São Paulo são 7 jogadores no departamento médico e mais 2 atletas se juntando a eles por conta do terceiro cartão amarelo. Enzo Dias e Marcos Antônio. Bora ver na tela rapidinho aí a provável escalação do São Paulo, Bobadilha, então, e o Wendel sendo titulares nessa partida. O São Paulo, que nesse momento de problemas tem encontrado respostas em Cotias. Nos últimos 4 jogos, atletas que vieram da base ajudaram o tricolor paulista. Cerca de 31 mil ingressos vendidos para hoje. Jojo. Cotia. São Paulo e Fortaleza. E a boa notícia é que o Lucas, do nada, apareceu e pode estar à disposição do Subeldia logo mais. Se cuida, foi. Como que é a dança assim, vai? Ó. Ele faz. Há quase 2 meses, a principal pergunta tricolor é essa. E o Lucas? Depois de um longo período, desde o dia 10 de março fora, deixa que agora ele mesmo responde. Graças a Deus, estou de volta. Difícil ficar assistindo o jogo na arquibancada ou pela TV, louco para estar em campo ajudando meus companheiros. Mas faz parte do futebol, mais importante é que eu estou recuperado, graças a Deus, agora pronto para estar em campo. Excelente notícia. Se for relacionado, reforço essencial para a sequência dura do São Paulo. Hoje enfrenta o Fortaleza no Morumbi, terça tem o Alianza Lima no Peru e no fim de semana o Palmeiras em Barueri. Foram 10 longos jogos sem Lucas. Tudo bem que o tricolor não perde justamente há 10 partidas, mas sofreu com os 6 empates e a falta de criatividade. Falando em número 10, o São Paulo não vence o Fortaleza há 10 confrontos desde 2020, com 4 empates e 6 derrotas nesse período. É um adversário complicadíssimo, Fortaleza tem uma equipe aí muito bem entrosada, montada e tem sido uma pedra no nosso sapato aí. Mas eu acho que o momento é bom e dentro de casa acho que a gente tem que se impor, fazer valer a força da nossa torcida para conseguir os 3 pontos. Quer mais novidade positiva, tricolor? Temos também. Alan Franco, recuperado de dores no pé esquerdo e sem lesão óssea, treinou normalmente nessa quinta, assim como Ferreirinha, poupado contra o Náutico por uma sobrecarga na coxa. Enquanto isso, Oscar Arboleda e Pablo Maia seguem naquela famosa transição física e não jogam. Portanto, uma provável escalação São Paulina, sem Enzo Dias e Marcos Antônio suspensos, tem Rafael no gol, Cédric, Ferrarese ou Sabino, Juan e Wendel, Alisson, Bobadilha e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luciano e André Silva. São Paulo pronto, invicto, com Lucas de volta e jogando em casa. Uma sexta-feira de feriado, no mínimo especial, para cerca de 30 mil tricolores já confirmados no Morumbi. A importância do nosso torcedor é gigantesca, né? Tem sido nossa força aí, é fundamental o apoio que eles têm dado pra gente. Espero que o Morumbi esteja lotado mais uma vez, né? Numa bela sexta-feira aí, véspera de um fim de semana, então acho que todo mundo tem a oportunidade aí de assistir o nosso jogo, nos apoiar, né? Para que a gente consiga os 3 pontos, que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Alguns detalhes aí, Cicinho. Há 10 jogos o São Paulo não vence Fortaleza, mas o momento do time cearense não é bom. O Lucas está de volta. Vocês elogiaram aqui na Copa do Brasil, no jogo contra o Náutico, muito o Marcos Antônio está suspenso.
O Enzo Dias também está suspenso, mas o São Paulo está embalado. Inclusive, você foi dobrado, Cici. Foi, e mais uma notícia boa, né? Não somente o Zubeldia ter dado a volta por cima, como o Lucas estando à disposição. Tem as ausências desses jogadores, mas o Bobadilla é um jogador que faz bem essa função, né? Um jogador que tem um passe muito bom. E o São Paulo tem uma grande oportunidade para vencer hoje no Morumbi, empurrar ainda mais o Fortaleza, né, para a crise que ele está vivendo, mas é uma grande notícia essa volta do Lucas. Não dá para perder o Alisson, né? Já perdeu o Pablo Maia, o Luiz Gustavo, se perder o Alisson não vai sobrar jogador ali. Inclusive contra o Fortaleza o Marcos Antônio está suspenso, então tem basicamente o Alisson e o Bobadilla. Só, vai ter que jogar os dois, meio que não tem nem dúvida. E o Alisson já há 12 jogos consecutivos como titular. E aí, eu não vou falar que é exatamente um protocolo, Luísa, porque isso varia de acordo com o desgaste do jogador nos próprios jogos. Tem jogo que ele vai correr mais, tem jogo que ele vai correr menos, mas o São Paulo está com um cronograma de a cada 5 jogos do Alisson como titular, ele descansar 45 minutos. Então ele vem numa sequência de 12, só que desses 12, 2 foram no Paulistão ainda. Aí teve aquela parada, o São Paulo ficou bastante tempo sem jogar, todo mundo deu aquela recuperada, e aí voltou no jogo contra o Sport, ele segue titular em todos os jogos até o jogo contra o Cruzeiro, quando ele sai no intervalo. Então dá uma sequência de 5 jogos, ele descansa 45 minutos. E aí depois disso, mais 5 jogos, os 5 como titular, e aí tem uma alternância. Nos últimos 2 jogos ele saiu no segundo tempo, e somados os minutos que ele não jogou, com acréscimos ali, dá os 45 minutos que ele está planejado aí para descansar 45 a cada 5 jogos. Então o Alisson, que é um jogador talvez o mais importante desse meio campo do São Paulo, não dá para tirar ele agora porque não tem peça para repor, mas o São Paulo está tentando dar um jeito de não perder o Alisson. E claro, isso pode mudar, porque todo jogo antes das partidas tem o tradicional exame de CK, tem os outros exames que o São Paulo também faz para medir a chance de lesão, e numa dessas, se chumbar, se subir muito esse exame, aí sim, tira o Alisson, mas por enquanto, como não, segue com esse cronograma aí de 45 minutos de descanso a cada 5 jogos. E toda a cautela é necessária, até por ter todos esses desfalques do meio de campo e também porque perdeu o Alisson por muito tempo no ano passado, né? Foi uma baixa muito grande, um trauma muito grande. Alisson, seleção brasileira, cheio de expectativas. Isso tudo acabou sendo quebrado naquele momento. Então agora ele volta. Tem que ser preservado, utilizado, claro, mas preservado quando necessário. Então isso é importante. O Alisson é fundamental ali no esquema do Zubeldia, PVC? Eu acho sim. O Alisson já foi até primeiro volante, marcando o Rafael Veiga naquele jogo da Copa do Brasil, que o Gabriel Neves jogou muito como segundo homem, construindo, fazendo a bola circular. O Alisson mudou de posição e mudou de função e mudou de alma, de espírito, de carreira. O Alisson começou ponta esquerda, jogando no Cruzeiro, depois no Grêmio. E foi o Dorival que ajudou ele a mudar de posição, né? Teve uma conversa com ele, ele encontrou um novo posicionamento em campo e se encontrou também, porque a carreira dele dá uma virada a partir dali, a partir do momento que ele acha a melhor posição dele para o campo, surgindo, né, de uma conversa com o Dorival. Ele chegou até a ser cogitado para a seleção brasileira, embora não tenha sido convocado, foi cogitado para a seleção porque ele passou a jogar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais importante para o elenco do São Paulo. Hoje com Marcos Antônio, que também sai um pouco mais, eles não tem um primeiro volante claro, né, sem o Luiz Gustavo. Sem o Pablo Maia. Sem o Pablo Maia, ele sai para construir e ao mesmo tempo pode ser o marcador principal, é fundamental. O jogo contra o Fortaleza é um jogo difícil, desde 2020 o São Paulo não ganha no Fortaleza no Morumbi, mas o Fortaleza não ganha 9 jogos. Então é um jogo para o São Paulo jogar mais do que mostrou contra o Náutico e ganhar bem para tentar subir na tabela. E o São Paulo, né, precisa vencer com mais frequência no Campeonato Brasileiro, né? São muitos empates. É um time que não perde, mas que empata bastante. Éder, já pensando, né, já projetando essa partida contra o Fortaleza. Alan Franco, que saiu da última partida também causando preocupação. Ferreirinha. São vários, né? A gente já vem falando aqui ao longo dos dias do Lucas, do Oscar, o Lucas fora desde a semifinal do Campeonato Paulista. Dá pra gente ter expectativa de algum retorno? E também falando sobre essa situação do Alan Franco para essa partida contra o Fortaleza? Sim, a notícia de agora, Luiz, é que o Alan Franco treinou normalmente hoje
e ele deve ficar à disposição do Zubeldia, o mesmo vale para o Ferreirinha. O Ferreirinha foi mais uma precaução ficar fora do jogo contra o Náutico do que uma lesão em si. Aquele desgaste que vai aumentando e você tira o jogador para ele não estourar. Então, Alan Franco e Ferreirinha treinaram normalmente, devem ficar à disposição. O Lucas também volta. O Lucas já treinou ontem, treinou hoje novamente, normalmente com o grupo, fez todos os trabalhos, então vai ficar à disposição do Zubeldia. O Arboleda que ainda não. A gente tinha expectativa do Arboleda voltar até antes, mas no trabalho de hoje, ele, Oscar, Pablo Maia fizeram os trabalhos com a preparação física, então ele ainda não está à disposição do Zubeldia, mas os outros 3 sim são boas notícias para o Zubeldia, a volta do trio. Ótimas notícias. E falando em São Paulo, falando também... Não está mal, né, o abril do São Paulo, né, Danilo, para vendo o copo meio cheio. Mas agora, pelo menos, o Lucas tem uma possibilidade de, pelo menos, ficar no banco nesse jogo. Não está mal, é um jogo, é um desafio, assim, o Fortaleza sempre é um desafio difícil nos últimos tempos, mas também, como você bem disse, né, a última vitória foi a que ganhou no tapetão, justamente, aliás, na Comebol, por conta da invasão contra o Colo-Colo. Então é um momento em que você consegue ver mais chance de vencer o Fortaleza do que em outros, quando o Fortaleza estava mais embalado, né? A gente sabe que o Vojvoda está contestado, o Fortaleza vive uma turbulência, então de repente pode ser um bom momento para o São Paulo enfrentar. E a gente eu estou vendo agora o São Paulo vivendo uma questão que eu achava que talvez fosse acontecer mais na janela do meio do ano, mas está um pouco mais antecipada com esse caso do Ferreirão. Que é o assédio que o São Paulo vai naturalmente sofrer em cima dos garotos, porque os garotos estão aparecendo e indo bem, correspondendo. E aí, como a gente já sabe, é um ano difícil para a parte econômica do São Paulo, e que se vier proposta e se tivesse assédio que a gente está vendo em cima do Ferreirão, é um momento difícil para o São Paulo, porque é aquela hora, o São Paulo precisa de dinheiro, mas ao mesmo tempo não tem mais jogador para segurar, vai perder o cara que está segurando a bronca. E mostra também um certo, digamos assim, uma bobeada nesse planejamento, né? Porque a gente já viu vários exemplos aqui de jovens que são assediados por conta do contrato que não está tão bem e que o cara vai bem na hora que vai para profissional e depois, quando vai para continuar, não quero agora. É o que está acontecendo com o Ferreirão. O São Paulo poderia ter amarrado melhor esses contratos com esses garotos, sabendo que ia ter que usar os garotos de qualquer jeito durante a temporada. Então, acho que esse é o momento que a gente vai ver e eu estou temeroso, digamos assim, pelo que vai acontecer com o São Paulo nessa janela, dependendo das propostas, porque o São Paulo não tem bala para segurar e para falar não nas propostas que eles vão receber pelos garotos. Olha, eu vou dizer que o São Paulo, talvez a diretoria esteja rezando para chegar uma proposta boa, para poder vender alguém. Do ponto de vista financeiro, sim, mas imagina você perde o Ferreirão, né, que é o cara que está indo bem. Né? Então... Fala, Naldo. Só para explicar, né? Só para explicar como está complexo, né? Não é que o Ferreirão não tenha contrato longo, ele tem. Sim. A multa rescisória até o final de 28. A multa rescisória para o exterior ela é gigante. Agora, pro mercado nacional ela é pequena. Por quê? Né? Porque ela é dada ao quanto o garoto ganha, ao salário do garoto. Para aumentar o salário do Ferreirão, dobrar, quintuplicar, tá? O São Paulo precisa encontrar na folha de pagamento mensal uma brecha para isso acontecer, uma margem. Esse é o ano do São Paulo. Então, para uma multa rescisória interna do Ferreirão e o seu salário, o São Paulo vai ter que encontrar essa brecha na folha de pagamento, para evitar o assédio do Cruzeiro, das SAFs nacionais e tal. Exterior, aí que está. Se vier uma proposta para o Ferreirão no meio do ano do exterior, não sei quantos milhões de euros, o São Paulo vai vender. Sem dúvida alguma, é como o Danilo está falando. E é uma questão difícil também para qualquer clube, né? Com os jovens, né? Porque o menino nem jogou ainda no profissional, nem tinha jogado. E aí você coloca o salário do cara na estratosfera. Se você tem a capacidade, acho que alguns clubes têm, o Palmeiras tem hoje, de deixar a folha de pagamento, inclusive com os jovens, você faz isso para se proteger do mercado interno. E o São Paulo está vivendo agora, primeiro o Ferreirão, depois vai ser o Alves, depois vai ser o Rian, é isso. Eles têm contrato longo, multa rescisória alta para fora, mas baixa para dentro, porque eles ainda não ganham salários astronômicos. Olha, vamos colocar na tela aí. Que é o Sport na primeira rodada. O resto, acho que é totalmente compreensível
e as atuações fora de casa foram boas, né? Então, se o São Paulo tivesse 2 pontos a mais, acho que estaria numa posição, estaria G6, né? E invicto. Aqueles 2 pontos da estreia fazem falta. Naquela tal conta do Campeonato Perfeito, né? Ganha fora, ganha em casa e empata fora, o São Paulo está devendo 4 pontos. Mas isso aí é para time que vai brigar para ganhar, né? Tô falando Então, mas eu estou fazendo um recorte Só tem de um 3 olhar assim, né? que é o pavor do Arnaldo. Palmeiras e Bragantino. Eu estou olhando para um recorte que é o pavor do Arnaldo, que é cair para a segunda divisão. Ou brigar para não cair. Este desempenho, ele até aqui, ele é válido porque ainda está tudo muito embolado, o campeonato começando ainda, mas vou avisar, nos próximos 6 jogos, o São Paulo não tiver pelo menos 2 vitórias, mesmo que ele tenha 2 vitórias, 3 derrotas. empates E uma derrota, entendeu? Sim. Aí sim ele vai começar a fazer uma campanha de meio de tabela. Mas só para ser justo, o copo cheio. Galo no Mineirão, Botafogo no Rio, Ceará lá, era daqueles três derrotas que você fala, então, aí acontece, muita gente vai perder lá. Esses 3 empates são bem grandes, né? Aí você entra no que o Arnaldo tá falando, no desempenho do time. Ok, sim. Vamos nessa. Cheio de desfalques. Vai melhorar a tendência que depois da parada esteja todo mundo de volta, né? Que o time tenha, pelo menos quando for jogar, os 11 mais preparados. Aí você já tem... Olha como vai crescendo o leque. Não é crescendo nome e número, é crescendo jogador que entra e acrescenta, que entra e joga. Então a tendência é que isso fique mais robusto para o segundo semestre. Né? É importante fazer esse alerta. Claro, porque ainda faltam 6 antes da parada, é o que você falou. Mais 6. Exatamente. Provavelmente não vai ser isso que vai acontecer. O São Paulo não vai ficar empatando 5 e ganhando 1 até o fim do campeonato. Mas se acontecer, isso daria 50 pontos no final do campeonato. Em tese não cairia. Mas não ia ser nada muito... O aproveitamento de 45% dificilmente derruba, mas é o que o Marcinho falou. Fica ali Você flerta. Você flerta. Você flerta. Mais ou menos o Corinthians ano passado, lembra? Empatava demais? O Corinthians do Mano? Então, mas a conta é maravilhosa. Muito. Só que as últimas 10 rodadas, ela... Sim, você tem razão. É isso mesmo. 10 não, eu exagero, eu estou exagerando. 10 não, são 8. Porque as últimas 2 já está tudo resolvido. O Felipe aqui fala, Márcio é o melhor comentarista da televisão brasileira. Não sou, não. Obrigado. Agradece, pô. Tô agradecendo, obrigado. Obrigado, Felipe. E a Helena fala, isso sem o São Paulo tem os principais jogadores. Então é isso daí, galera. Pra você que é São Paulo de coração, que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo enfrenta hoje o time do Fortaleza, né? É um jogo que eu considero difícil e pros mais supersticiosos aí, né? O São Paulo é o time que gosta de reviver defuntos, né? Time que já estão mortos ali, o São Paulo acaba levantando. E isso daí vem acontecendo realmente. A gente vê que no Campeonato Brasileiro o São Paulo deixa muitos pontos para trás quando pega clubes que vêm mal. E isso tem acontecido com muita frequência com o São Paulo. Porém, acredito que hoje não vai acontecer. Existe um tabu aí de 10 jogos que a gente não ganha no Fortaleza. Tanto faz lá na casa do Fortaleza como aqui em casa, aqui no Morumbi. Então, tá na hora de quebrar esse tabu aí pelo tamanho e pela grandeza do São Paulo. Não é um jogo dos mais fáceis, mesmo Fortaleza vindo de 10, mesmo Fortaleza vindo de alguns jogos aí mal. Não quer dizer que vai ser um jogo fácil e para mim passa muito pela escalação e por quem o Zubeldia vai escalar nesse jogo. Deixa eu explicar para vocês. O São Paulo ele vai ter a ausência do Enzo Dias, vai entrar o Wendel. São Paulo vai ter a ausência do Marcos Antônio, vai entrar o Bobadilla. Bobadilla vai fazer a função do Pablo Maia, vai segurar mais e acredito que o Zubeldia deva soltar o Alisson. Eu não seguraria o Alisson e não deixaria o Bobadilla solto. Por quê? Porque o Bobadilla não consegue dar essa dinâmica no meio campo. Ele já provou isso. Ele não é um motorzinho. O Bobadilla ele é um jogador que se movimenta muito pouco. Então ele tem que ficar ali para mim na marcação ali. Se soltar ele para o jogo ter que passar pelos pés dele, a gente vai se complicar. Aí o que acontece? São Paulo vai com Rafael no gol. O próprio... o Antrissoldi na zaga ali, e tem uma dúvida também do outro lado da zaga se vai entrar com o Sabino ou não. Aí vai entrar com
Enzo Dias não, tá suspenso, vai entrar com o Wendel. Na outra lateral vai entrar o Cedric Soares, possivelmente, meio campo. Bobadilha e Alisson, mais na frente ali fazendo um meio armador, o garoto Matheus Alves. No ataque, Luciano, André Silva e o Lucas Ferreira. O que acontece? Esse jogo, quando o São Paulo for entrar com essa formação, se entrar dessa forma mesmo, eu acredito muito que o São Paulo possa se prejudicar. Por quê? Porque o São Paulo, quando concentra demais em um jogador para estar saindo suas jogadas principais, fica muito previsível mesmo. E a gente já viu isso no jogo contra o Náutico. A gente já viu muito isso quando o Ferreirinha não estava bem, quando não tinha o Lucas Ferreira, o jogo concentrava muito em cima de Lucas. Um time gigante ele tem que ter 2 zonas de escape. No jogo contra o Náutico, o jogo se concentrou muito do lado do Lucas Ferreira e ele não conseguiu quase jogar. Por quê? Porque o Náutico sabia que o São Paulo ia jogar daquele lado. Era a única zona de escape do São Paulo. O São Paulo não tinha outro jogador de velocidade para puxar um contra-ataque. E o que acontecia? Previsível. O São Paulo roubava a bola quando ia ligar para o Lucas Ferreira, já tinha marcação. E aí o São Paulo ficava o quê? Cadenciando o jogo. E isso não pode acontecer hoje. Por quê? Porque o time do Fortaleza é um time muito, muito bem estudado. O Vojvoda deve ter prestado atenção nisso. Então, eu no lugar do Zubeldia, tiraria Luciano do ataque e colocaria Ferreirinha, como vem sendo. Não sabemos se o Ferreirinha vai ter condição de jogo? Não sabemos. A mídia fala que sim. Porém, a mesma mídia que fala que sim, as outras mídias falam que o São Paulo vai com essa formação e que vai deixar o Ferreirinha no banco. Não sei. Confesso para vocês que não sei. Mas gostaria de ver o Ferreirinha de início para o São Paulo ficar um time muito imprevisível. Uma hora com o Lucas Ferreira, outra hora com o com o Ferreirinha, outra hora centralizando a jogada. É isso que um time de grande porte tem que ter. Hoje, praticamente mais de 30 mil ingressos no Morumbi. Então, quem vai lá vai para apoiar, vai para dar força para o São Paulo. E eu acredito hoje muito uma vitória não folgada, uma vitória apertada. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!